Fala pessoal, tudo bem? Então, para finalizar o semestre aí, ele está no assunto, um dos mais importantes dos assuntos de geometria plana. Eu geralmente costumo dizer que áreas é como se fosse a redação para a parte de linguagens, porque ele resume, ele pega todas as aplicações possíveis para calcular as diversas áreas das diversas figuras, ok? Então, o que é que acontece? Eu poderia usar essa figura aqui, já está descrita para você, mas poderia falar dessa de uma a outra. É o seguinte, quando você trata de curso superior, aí você pode dizer, lá vem ele com essa ideia de curso superior, calma. No curso superior você consegue usar uma ferramenta para calcular a área de qualquer figura, ok? E essa ferramenta que você faz o cálculo de área de qualquer figura é denominado de integral. Como é que funciona? O cara pega uma figura como essa e divide em vários retângulos bem fininhos. E o cara faz o cálculo da soma das áreas desses retângulos, que é calculando, utilizando a ferramenta chamada integral. Já no ensino médio, a gente não faz uma subdivisão de vários retângulos, a gente faz uma subdivisão como se fossem vários micro quadradinhos. Como assim? Imagina que eu pego qualquer figura e vou dividir em vários quadrados unitários. Unitários, quadrados tão pequenos, mas tão pequenos, que tendessem a ser do tamanho de quê? Do tamanho de um grão de areia. Então, eu vou fazer isso com toda a figura. Eu vou dividir em vários quadradinhos tão pequenos que tenderiam a ser do tamanho de um grão de areia. Se eu pegar um quadradinho como esse aqui, que eu estou pintando de azul, e desse um zoom, então a área de um quadradinho desse, se eu dissesse que esse quadradinho tem lado 1, a área desse quadradinho é definido como uma unidade de área. Então, para que eu soubesse a área dessa figura inteira, pessoal, seria verificar quantos quadradinhos caberiam aí. Se tivessem 10 quadradinhos, como cada quadradinho tem uma unidade de área, então a área dessa figura seria 10 unidades de área. Se aí coubessem 150 quadradinhos, e cada quadradinho tem uma unidade de área, então a área dessa figura seria 150 unidades de área. Ok? Compreendendo isso aí, ele começa a expandir os diversos. Dentre as figuras mais clássicas, mais famosas, é o retângulo, que é que nós temos. Quando a gente pega um retângulo ordinário aqui, quando eu digo ordinário, é um retângulo qualquer, tá? Você pode, claro, subdividir esse cara em vários quadradinhos. Mas se eu dissesse assim para você que esse lado aqui mede 10, quantos quadradinhos unitários caberiam aqui? 10 quadradinhos. Se eu dissesse que esse lado mede 17, quantos quadradinhos unitários caberiam aqui? 17 quadradinhos. Então, ao invés de dizer que aí vale 10 ou 17, eu vou chamar essa medida de B. Então, nós podemos dizer que nesse comprimento aqui caberão B quadradinhos. Usando a mesma ideia, chamando essa quantidade de H, a quantidade de quadradinhos que caberão aqui vai ser H quadradinhos. E o que é que acontece? Se eu tenho a quantidade de quadradinhos daqui, a quantidade de quadradinhos aqui, e todas essas filas têm a mesma quantidade, como é que eu faço para contar isso aqui rapidamente, pessoal? Ao invés de contar um por um, só é pegar a quantidade de quadradinhos que cabem aqui e multiplicar por essa. Então, a quantidade de quadradinhos que caberão aqui dentro vai ser B vezes H. Então, a quantidade de quadradinhos é B vezes H. E como cada quadradinho desse tem área 1, é BH vezes 1. Por isso, que a área de todo e qualquer retângulo é base vezes altura. E, particularmente, eu prefiro dizer que é lado vezes lado. Eu prefiro chamar desse jeito. Compreendida essa história aqui, o que é que você pode analisar? Tem os famosos. Você tem um quadrado. Todo quadrado, ele é retângulo. O que é que difere? Que o quadrado,
vai ter todos os lados com a mesma medida. Imagina que eu tenho um quadrado aqui. Todos os lados de medida L. Como a área do quadrado é lado vezes lado, então a área desse quadrado vai ser lado vezes lado. Ou seja, a área desse quadrado vai ser lado ao quadrado. E eu poderia dar continuidade com as diversas figuras. Imagina que agora eu tenho um outro paralelogramo. E lembrando que um paralelogramo é qualquer quadrilátero que tem os lados opostos congruentes e paralelos entre si. Deixa eu só limpar o olho aqui. Então, quando eu tenho essa situação aqui, imagina que eu tenho um outro paralelogramo, e é importante que você observe que se esse lado eu chamo de base, esse outro não pode ser chamado de altura, porque a altura tem que formar quantos graus com o solo, pessoal? 90. E esse lado aqui, ó, não está formando um ângulo de 90 graus com esse. Esse ângulo não é de 90 graus, tá? Então, se eu quisesse medir a altura dessa figura, seria calcular a distância desse ponto mais alto em relação ao solo. Essa medida seria a altura. Então, o que é que você observa? Você observa que a área desse cara seria o seguinte. A área desse cara seria equivalente a você calcular a área desse triângulo dourado com esse quadrilátero verde. Deixa eu ajeitar aqui. O triângulo dourado, mas o quadrilátero verde. Vamos organizar a figura. Beleza? Quando você organiza essa figura, o que é que eu preciso que você se ligue? Segura a onda. Quando você pega isso, a junção desse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, seria Bzão. Mas se eu quisesse pegar esse triângulo e recortar, eu poderia recortar esse cara e colocar aqui, ó. Então, eu vou fazer essa mesma coisa. Como assim, Kenji? Eu vou pegar, vou fechar aqui essa figura. E você vai observar que essa medida aqui é a medida de H. Se eu pintar esse triângulo azul aqui, o que é que eu posso observar? E eu acho que você entende, você concorda, que a junção do dourado mais o verde equivale ao verde mais o azul. Ou seja, a área desse paralelogramo original equivale, não é idêntico, equivale à área desse retângulo. E com essa medida aqui do lado esquerdo é idêntica. Deixa eu apagar só aqui essa cor. Essa medida aqui é idêntica a essa. Então, eu posso dizer que se a junção desse pedaço mais esse dá Bzão, a junção desses dois pedaços aqui vale Bzão. Ou seja, a área desse paralelogramo equivale à área desse retângulo de vértices rosa. Então, a área desse retângulo seria base vezes altura. Então, a área do paralelogramo, de qualquer paralelogramo, pode ser base vezes altura. Então, qual a diferença desse para o retângulo? A diferença desse para o retângulo é que no retângulo, a base e a altura são lados. Já nesse paralelogramo, a base é um lado sim, mas a altura não. Fechou aí? Só para a gente avançar um pouquinho mais, vamos falar do triângulo, e já a gente vai falar das suas variações. O triângulo, muitas vezes conhecido,
Muita gente já decora e fica assim, pô, tem que decorar essas fórmulas. Tem, pelo menos as principais. Desculpa o barulho aí. Que você tem um triângulo muito conhecido. Quando você estuda cinemáticos gráficos, é muito comum você se deparar com a área do triângulo. E muita gente memoriza, que vai ser base vezes a altura dividido por 2. Lembrando que a altura tem que formar quantos graus? 90, não é isso? Então, quando o cara faz isso aqui, ó, base vezes a altura sobre 2, por que base vezes a altura sobre 2? Imagina que eu vou pegar essa figura, vou fechar aqui. E aqui eu também. Se você observar a figura inteira, isso aqui é um paralelogramo. E a área dessa figura aqui de baixo equivale a que fração do paralelogramo? Metade do paralelogramo. Não é isso? Então, se a área do paralelogramo é base vezes altura, a do triângulo, se é a metade, vai ser base vezes altura sobre 2. E aí a gente tem algumas variações de triângulos de extrema importância. Uma delas, que era uma perda de tempo quando era aluno, era quando o triângulo era retângulo. E eu ficava preso, tentando decorar. Como assim? Quando você tem um triângulo retângulo, a gente sabe que seus lados são chamados de catetos. B e C são catetos, e esse cara aqui é a hipotenusa. E uma coisa importante para você ficar ciente é que toda vez que você tiver um triângulo retângulo, se um cateto é base, automaticamente outra é altura. Então a área desse cara poderia ser base vezes altura sobre 2. E por que você diz que era besteira? Porque eu ficava sofrendo e ficava tentando decorar produto dos catetos sobre 2. E é melhor, ao invés de você decorar dessa maneira, você entender que se um lado é base, um cateto é base, automaticamente outra é altura. Uma outra forma que eu acho extremamente importante, que vale para qualquer triângulo, e eu acho que as pessoas não abordam ou não falam da significância dessa fórmula, esse outro. Imagina que eu tenho dois lados e um ângulo do triângulo. Se eu tenho esse lado C, B é a base, se C for a base e B é a altura, desculpe, não, né? Porque B tem que formar quantos graus com C? Teria que formar 90. Então, o que é que eu poderia fazer? Se C é a base, a altura dessa medida é vermelha. Então, eu poderia dizer que a área aqui, vou demonstrar, seria base vezes altura sobre 2. B eu tenho, C eu tenho e tenho alfa, eu não tenho H. Então, o problema da minha vida é esse cara aqui, ó, esse H. Mas olhando esse triângulo retângulo aqui, o que é que você observa? Cooperação trigonométrica envolve ângulo, cateto oposto e hipotenusa. Não é o seno? Então, se eu aplicar o seno de alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa. Como eu quero o valor de H, B está dividindo, vai para lá multiplicando. B seno alfa é H. Então, onde tem H, vou fazer substituição. Então, a área vai ficar C vezes H dividido por 2. Em outras palavras, é assim, ó. Toda vez que eu tiver um triângulo e tiver um par de lados e o ângulo entre eles, um par de lados e o ângulo entre eles, a área vai ser lado vezes lado, vezes o seno do ângulo sobre 2. Agora, o ângulo tem que estar entre eles. Inclusive, essa fórmula serve para demonstrar a área do triângulo equilátero. Então, muita gente decora a área do triângulo equilátero, e não está errado, você decora a sua fórmula, que é um resultado bem conhecido, mas, inclusive, eu poderia demonstrar a fórmula da área do triângulo equilátero daí.
Se você parar para lembrar, qual é a área do triângulo equilátero? Triângulo equilátero, nós sabemos que todos os lados têm a mesma medida e cada ângulo mede 60. Então, se eu quiser demonstrar essa fórmula, eu poderia fazer assim, ó. Como eu tenho um par de lados e o ângulo entre eles, seria lado vezes lado, vezes o seno de 60 sobre 2. L vezes L dá L quadrado. O seno de 60, pessoal, é tabelado, raiz de 3 sobre 2, que eu vou dividir novamente por 2. Aqui vai ficar L ao quadrado, raiz de 3. Quem divide por 2 e novamente divide por 2, equivale a dividir logo por quanto, pessoal? Equivale a dividir por 4. Quem prefere fazer essas contas de forma tradicional usando as operações, divisão entre frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. Então, a área do triângulo equilátero seria L quadrado raiz de 3 sobre 4. E com isso, essas fórmulas são as principais. Claro, a principal de triângulo é base vezes altura sobre 2. Na minha opinião, a segunda mais importante é essa. Quando eu tiver um par de lados e o ângulo entre eles, lado vezes o seno do ângulo sobre 2. Que, inclusive, cobra, ou melhor, cobre essa área do triângulo equilátero. Quem já precisa decorar o triângulo equilátero? Se você quiser. Mas um conselho vale a pena porque você tem várias aplicações, principalmente quando chega em geometria espacial com ela. Beleza? Vamos fazer uma aplicaçãozinha para a gente entender direitinho o que está sendo feito. Daí a gente tem uma série de questões, inclusive, que são do Enem, tá? Para que a gente possa fazer as diversas aplicações. Então, se liga aí. Um casal e seus 2 filhos saíram com um corretor de imóveis com a intenção de comprar um lote, onde futuramente construiriam sua residência. No projeto da casa que esta família tem em mente, irão necessitar de uma área de pelo menos 400 metros quadrados. E após algumas avaliações, ficaram de decidir entre os lotes 1 e 2 da figura, em forma de paralelogramos, cujos preços são 100 mil e 150 mil, respectivamente. Use raiz de 3 sobre 2, 1 sobre 2 e 1,7 como as aproximações para o seno de 60, cosseno de 60 e raiz de 3. E para colaborarem na decisão, os envolvidos fizeram as seguintes argumentações. O pai: devemos comprar o lote 1, pois como uma de suas diagonais é maior do que as diagonais do lote 2, o lote 1 também terá maior área. A diagonal aqui não vai importar, essa diagonal, claro, vai ser maior que qualquer uma dessas, mas não significa que a área vai ser maior, tá certo? Porque só uma diagonal é muito pouco. Aí ele diz: mãe, se desconsiderarmos os preços, podemos comprar qualquer lote para executar nosso projeto, pois ambos têm o mesmo perímetro, também terão a mesma área. Isso é um erro muito comum. Ter o mesmo perímetro não significa que tem a mesma área. Se você observar aqui, o perímetro desse cara aqui, ó, 15 mais 15, 30, mais 30, 60, mais 30, 90. Aqui também 15 mais 15, 30, mais 30, 60, mais 30, 90. Os dois têm o mesmo perímetro. E você vai ver que quando o perímetro é fixo, por exemplo, como esse 90, o quadrilátero que tem a maior área é quando ele se transforma num quadrado. Mas, nesse caso aí, eles não têm a mesma área. A gente vai provar isso. Mas se você já caiu 2 vezes na prova do Enem. Então, se eu tenho um quadrilátero que tem perímetro 400, qual é aquele que tem maior área? Quando esse quadrilátero se transforma num quadrado. Ou seja, cada lado seria 100. Aí o filho 1, devemos comprar o lote 2, pois é o único que tem área suficiente para a execução do projeto, e assim vai. Então, antes de começar a discutir, esse é um dos problemas que tem essa habilidade que cobra desse problema, é uma das habilidades mais difíceis do Enem, que é a tomada de decisão numa situação problema. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente vai tomar uma decisão de qual lote comprar. Como é que a gente faz isso mais facilmente? Vai ter que calcular logo as áreas. A área do lote 2 é tranquila, como é um retângulo, a área de todo e qualquer retângulo é lado vezes lado. Então, a área do lote 2, 30 vezes 15, vai me dar 450 metros quadrados.
já era do lote 1, o que é que eu posso fazer? Se aqui é 30, 15 não é a altura. Então, tem dois caminhos. Eu posso procurar a altura, que como aqui é 15, aqui é 15. E posso fazer o seno de 60, cateto oposto sobre a hipotenusa. Que se você lembrar como é um paralelogramo, a área é base vezes a altura. A base é 30, a altura H. Isso é uma das maneiras de fazer, já eu te mostro outra. Se eu aplicar o seno de 60 nesse triângulo retângulo aqui, seno de 60 cateto oposto a H, dividido pela hipotenusa. O seno de 60, se você fizer a conta, é raiz de 3 sobre 2, que é H sobre 15, e eu posso tirar o valor de H. Como? 15 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, H vai ser 15, raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor de H. Então, a área vai ser 30 vezes o valor de H, que é 15, raiz de 3 sobre 2. Fazendo a devida conta aqui, se nós fizermos, né? 30 vezes 15, 450. Quando você pega 450 e divide por 2, e divide por 2, 450 dividido por 2 dá 225. Ok? E se eu pego no lugar do raiz de 3, coloco 1,7, 225 vezes 1,7 dá 382,50. Ou seja, esse primeiro terreno é mais barato, mas ele não atende, pessoal. Não dá para fazer o projeto que a família deseja. Então não adianta comprar o projeto 1, o lote 1. Então o pai que diz comprar o lote 1 está errado. A mãe que diz que comprar qualquer um dos lotes dá no mesmo, está falso. O filho 2 também diz que deve comprar o lote 1. E ficou entre o filho 1 e o corretor. Porque o filho 1 diz, devemos comprar o lote 2, pois é o único que tem área suficiente para a execução do projeto. E o corretor diz, vocês devem comprar o lote 2, pois é o que tem o menor custo por metro quadrado. Não é porque, claro que ele tem o menor custo por metro quadrado, mas não é por causa disso. Ele vai comprar o lote 2 porque é o único que atende o projeto. Então a resposta correta, filho 1, letra C de casa. Esse exemplo 2 aí é um exemplo importante, tá? Também do Enem, e eu decidi seguindo aí. Simbora. Um arquiteto deseja construir um jardim circular de 20 metros de diâmetro, e nesse jardim uma parte do terreno será reservada para pedras ornamentais. Essa parte terá a forma de um quadrado inscrito na circunferência, dentro da circunferência, com seus versos tocando a linha da circunferência, como está apresentado aí. E na parte compreendida entre o contorno da circunferência e a parte externa do quadrado, contorno da circunferência aqui, ó, de azul, e a parte externa do quadrado, isso aqui, ó, essa borda. Lembrando que essa borda tem um nome. Essa borda é chamada de segmento circular, tá? Será colocada terra vegetal. E nessa parte do jardim serão usados 15 quilos de terra para cada metro quadrado. A terra vegetal é comercializada em sacos com exatos 15 quilos de cada. Ou seja, cada saco cobre 15 quilos. E cada 15 quilos, 1 metro quadrado. Ou seja, vai ser um saco por metro quadrado. Use 3 como valor aproximado para π e o número mínimo de sacos de terra vegetal necessário para cobrir a parte descrita no jardim, qual seria? É muito comum quando você trata de áreas, você calcula diretamente as figuras, mas quando você não tem as figuras diretamente, o que é comum? Você pega uma figura tradicional que você conhece e sai retirando as figuras que vocês conhecem. Aí vai dar a área desejada, que é esse caso. Se eu pegar a área desse círculo todinho e retirar esse quadrado, vai dar essas 4 bordas, que são os segmentos circulares. Então a área vai ser a área do círculo menos a área do quadrado. A gente não comentou a área do círculo e vai pedir para você decorar, porque na hora da prova não tem como, você vai ter que decorar. A área de todo e qualquer círculo qual é? Lembra? Π
Raio ao quadrado. E o lado quadrado é L2, L quadrado. Ele diz que o diâmetro do círculo, que seria essa distância daqui para cá, vale 20. Se o diâmetro é 20, pessoal, sabemos que o raio é a metade, né? O raio é 10. Então, a área, π vezes 10 ao quadrado. E o problema da minha vida é achar o lado. Aqui é muito comum as pessoas se aperrearem, mas não tem para que se aperrear. Para achar o lado, nós temos duas opções. Ou nós aplicamos o teorema de Pitágoras aqui, que esse triângulo é retângulo. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo vermelho, a gente conhece obter a relação de L. Ou então você lembra que isso aqui é a diagonal do quadrado, e a diagonal de todo e qualquer quadrado é L raiz de 2. Como eu quero o valor de L, raiz de 2 está multiplicando, passou, dividindo. E ao invés de simplesmente você querer racionalizar agora, não precisa, porque ele vai pegar esse valor de L e vai levar o quê? Ao quadrado. Então, fazendo a devida conta aí, onde tem π ele manda usar 3, 10 ao quadrado é 100, e no lugar do L, vou colocar essa gracinha. Fazendo a devida conta, 3 vezes 100 dá 300. 20 ao quadrado, 400. Raiz de 2 ao quadrado deu 2. 400 dividido por 2 dá 200, pessoal. Quando é 300 menos 200 dá 100. Dessa área vale 100 metros quadrados. Ou, e como cada metro quadrado a gente tem analisado que equivale a um saco, então são 6 sacos. É muito comum também o pessoal tentar decorar uma outra fórmula, a fórmula do segmento circular. Honestamente, não vale a pena. O que é muito comum, às vezes, quando você quer encontrar essa bordinha aqui, somente uma bordinha dessa, é você pegar essa fatia de pizza inteira, que a gente chama de setor circular. E esse setor circular, por exemplo, ele depende justamente do raio do ângulo central. Então, por exemplo, esse ângulo central aqui, ó, só para fazer o comentário. Esse ângulo central aqui é 90, e um quarto de círculo. Então, eu poderia dizer que essa fatia, ao invés de você decorar a fórmula, 90 graus, nem um quarto de 360. Então, essa fatia vale um quarto do círculo inteiro. Então, isso aqui é um quarto de círculo. E se eu pegar esse quarto de círculo e retirar esse triângulo, vai dar exatamente o que eu desejo, que é essa borda. É uma forma de fazer. Beleza? Então, não vamos decorar coisas em vão, perder tempo com coisas em vão. Vamos fazer mais uma. Outra do Enem. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado, e embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho, e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico e uma casa que quer construir, mas isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostra a figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais a quanto? Então, ele está dizendo que você tem esse terreno do filho 1, cujo comprimento é 7 metros a mais que a largura, e tem esse terreno exótico para o filho 2, que essas duas figuras, apesar de não serem idênticas, têm numericamente a mesma área. Então, a gente diz que são figuras equivalentes. Se nós disséssemos que são congruentes, é porque elas serão perfeitamente iguais. Elas não são congruentes, são equivalentes. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso calcular a área do da esquerda igualar com a área da direita. O da esquerda é tranquilo, como é um retângulo, é lado vezes lado. Então, a área desse terreno vai ser x vezes x mais 7. Já da direita, não é um terreno convencional,
Então, se você não tem uma figura convencional, o que é que a gente indica para vocês? Sempre subdividir em figuras conhecidas. Tenta dividir isso em figuras notórias, de preferência triângulos. E se for triângulo, tenta ser retângulo. Então, eu poderia fazer assim, ó, essa divisão. Nessa divisão aqui, eu vou ter essa área 1 e essa área 2. Se eu calcular a área 1 e a área 2 e somar, game over, né? Então, nessa área 1, se 15 é a base, pessoal, que é a altura? 15. Então, a área 1 vai ser base vezes a altura sobre 2. E a área 2, se 3 é a base, que é a altura, pessoal, tem que formar 90, 21. Então, vai ser base vezes a altura sobre 2. 15 vezes 15 dá 225. 225 dividido por 2 dá 112,5. 3 vezes 21 dá 63. Dividido por 2 dá 31,5. Então, essa área 2, ou melhor, essa área do segundo terreno, significa a soma dessas duas medidas. 112,5 mais 31,5 dá 144. Moral, a área do retângulo da esquerda é igual à área do quadrilátero da direita, que vale 144. Aqui o jeito mais clássico de se fazer é fazer uma distributiva. E tentar fazer uma equação do segundo grau, porque x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 7 dá 7x igual a 144. Passando todo mundo para um lado só, você pode aplicar a fórmula de Bhaskara e achar o valor de x. Quando você trata de geometria combinatória, que a maioria dos problemas, as soluções são números inteiros, tá? Então eu poderia pensar da seguinte maneira: será que consigo escrever esse cara como o produto de dois outros, em que um deles é 7 a mais que o outro? Para fazer isso, se você não quiser fazer Bhaskara, você fatora. Decompondo em primos, 144 é par, então é por 2, vai dar 72. 72 é par por 2 dá 36. 36 por 2 deu 18. 18 por 2 deu 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então, uma das parcelas eu poderia dizer que seria, por exemplo, 16 e a outra 9. E 16 vezes 9 dá 144. E se você abrir o olho, 16 é o que em relação a 9? 7 a mais que 9. Então, eu poderia dizer que aqui é 9 e aqui é 16. Então, se o x é 9, a outra medida é 16. Então, resposta, letra B de Brasil. Não gostei de pensar assim, você desenvolve, resolve a equação do segundo grau e acha o valor de x. Aí seria a medida desse lado. E o outro lado seria x mais 7. Fechou? Então vamos seguindo, vamos fortes. Pessoal, mais uma relação extremamente importante do triângulo, que isso aqui, inclusive, as pessoas achavam que era um excesso, até cair na prova do Enem, tá? Que seria a área. Como é que eu faço se eu tenho um terreno triangular para dividir a área desse terreno em duas outras áreas de medidas equivalentes? A forma mais rápida. Imagina que eu tenho um triângulo qualquer, e aqui eu posso pegar uma figura como essa, triângulo qualquer, e eu vou traçar a mediana. Se você lembrar o que é a mediana, é um segmento que sai do vértice e divide o lado oposto no ponto médio. Essa é a mediana. Se você observar se ela é mediana, eu posso dizer que a medida dessa base é do tamanho dessa outra, pessoal. As bases são equivalentes. E as alturas dos dois seria a distância desse ponto mais alto em relação ao solo. Ou seja, a altura dos dois seria essa distância daqui para cá. Como a área de todo e qualquer triângulo é dada por base vezes altura sobre 2, base vezes altura sobre 2 é a área desse triângulo, e a área desse outro triângulo vai ser base vezes essa mesma altura dividido por 2. Ou seja, essas duas figuras terão áreas iguais.
É a forma mais rápida de você dividir a área de um triângulo em duas outras áreas de áreas equivalentes. Imagina que, além de fazer isso, eu traçasse não somente um triângulo, ou melhor, uma mediana, e se eu traçasse todas. Como assim? Olha para cá. Deixa eu apagar aqui. Imagina que aqui eu quis traçar todas as medianas possíveis. E se eu quisesse traçar todas as medianas possíveis, está sendo feito. Agora, x e x, y, y. Esse ponto de encontro das medianas é chamado de ponto G, baricentro. Tá claro que esse baricentro está dividindo essa mediana em dois pedaços. Se você não lembra, pelo menos pode memorizar agora. Esse pedaço de cima, será que é do tamanho do de baixo? Grosseiramente, não. Então, esse pedaço do de cima é o que do de baixo? Você lembra? Nós provamos em sala, e aqui com vocês, que essa medida de cima é o dobro da de baixo. Então, se é que eu chamasse de K, aqui seria 2K. Se é que eu chamasse de Z, 2Z. Se é que eu chamo de W, 2W. Sempre do baricentro para o vértice é o dobro que do baricentro para o lado. Moral da história, se eu pegasse esse triângulo e eu pendurasse esse triângulo no ponto G, que é o baricentro, ele ficaria em equilíbrio. Então, significa o quê? Que essa área aqui todinha está bem distribuída. Ou seja, uma forma de você dividir um terreno triangular em 6 terrenos de áreas equivalentes é traçar as 3 medianas. Aí você pode dizer assim, que quando é que essas 6 áreas são absolutamente idênticas? Aí quando o triângulo fosse equilátero, o grandão. Se o grandão for equilátero, aí sim, as 6 áreas são idênticas. Se for um triângulo qualquer, são 6 triângulos de mesma área, numericamente de mesma área, mas não são áreas necessariamente idênticas. Beleza? Isso é importante. Seguindo essa história aí todinha, faltou falar sobre a área do trapézio. E muita gente também decora essa forma da área do trapézio, porque também lembra de cinemática, né? Como seria? Quando você tem um trapézio, nós temos dois lados denominados de bases, base menor e base maior. Então, essa medida aqui que é a altura. Eu quero dividir, quero calcular a área desse trapézio. Para calcular a área desse trapézio, eu poderia dividir essa figura em duas outras. Como assim? Imagina que eu tenho esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo dourado. Ok? Eu tenho esse triângulo dourado. E quando eu pego esse triângulo dourado, vou calcular a área dele. Depois vou pegar esse triângulo azul. Vou calcular a área dele. E somo. Essa é a ideia. A área desse triângulo dourado, que eu vou chamar de área 1, se B é a base, H é a altura. Então vai ser base vezes altura sobre 2. E a área desse triângulo 2, essa medida aqui da altura, pessoal, ó, é a mesma dessa distância daqui para cá. Então, se eu pegasse esse triângulo todinho e girasse, se B é a base, essa distância daqui para cá vai ser a altura. Então, a área da figura 2 seria base vezes altura sobre 2. Como eu estou querendo a área, posso fazer o quê? Posso somar essas duas áreas. E se você analisar aqui, eu poderia colocar H sobre 2 em evidência. Então, H sobre 2 vezes quem vai dar isso aí? Né? Bzão mais Bzinho.
Por isso que o pessoal diz que a área de todo e qualquer trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então vamos aplicar, que você vai ver que isso é uma bobagem. Fazer aqui a aplicação do exemplo 4, exemplo 5 e 6, para falar de 3 relações bem importantes agora. Vamos embora. Questão 4, o que é que ele diz? Uma artesã deseja montar abajures cujas faces das cúpulas são 4 trapézios isósceles. Trapézios isósceles, trapézios com os lados oblíquos que são com medidas iguais. 4 trapézios isósceles e congruentes entre si, de madeira, conforme a imagem a seguir. Para o acabamento, ela pintará apenas do lado externo as faces do abajur de branco. E para isso ela comprou 1 litro de tinta branca, que tem rendimento disso aqui. Então, 1 litro, ela vai pintar isso, essa área. A quantidade de cúpulas de abajur que poderão ser pintadas completamente. Então, a cúpula do abajur é formada por 4 trapézios. A cúpula é isso aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que calcular a área de um trapézio, multiplicar por 4. Isso é a área de uma cúpula. E vou saber quantas vezes essa área cabe nessa medida. Porque aí eu vou saber quantas cúpulas eu consigo pintar. Beleza? Então, a área desse trapézio, mais uma vez, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Sendo que a altura não é 13, porque a altura não tá, 13 não está formando 90. A altura está aqui, ó. Se nós lembrarmos, falamos isso aqui, qual a primeira atitude a fazer com o trapézio? Toda vez que você tem um trapézio, a primeira atitude é traçar as alturas a partir da base menor. Com isso, você vai dividir em figuras conhecidas. Como assim? Aqui mede 8. Como tudo é 18, e esse pedaço é 8, sobrou 10. Que eu posso dizer que vai dividir igualmente por 2, 5 para cá e 5 para lá, porque o trapézio é isósceles. Aqui, para achar essa altura, eu posso fazer o quê? Como esse triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, 13 quadrado é igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado, não é assim? Ou então você pode lembrar dos triângulos mais conhecidos do mundo. O triângulo retângulo mais conhecido do mundo é o 3, 4, 5, que não é uma relação desse triângulo. E quando a gente trata de vestibulares, um outro bem conhecido é o 5, 12 e 13. Então, se um cateto é 5, se a hipotenusa, que é o maior lado, é 13, então só sobrou quanto para o outro cateto? 12. Se você fizer Pitágoras, sem sombra de dúvida, você vai encontrar 12. Então, H é 12. Então, achando a área de um trapézio, vai ser base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. 18 mais 8 dá 26. 26 dividido por 2 dá 13. 13 vezes 12, 156 centímetros quadrados. Área de um trapézio. Já quando a gente fala da cúpula, a cúpula é formada por 4 trapézios, então vai ser 4 vezes 156. 4 vezes 156 vai me dar o quê? 624 centímetros quadrados, a área da cúpula. Se uma cúpula eu pinto com 624 centímetros quadrados, essa área vai pintar quantas cúpulas? Então, para a gente fazer isso, ou você converte essa quantidade para metro quadrado, ou você converte essa quantidade de metro quadrado para centímetro quadrado, que é o que eu vou fazer. Lembrando aqui, ó, nós temos metro, decímetro, centímetro. De metro para centímetro quadrado, vai variar 2 casas decimais, 2 unidades, perdão, mas como é bidimensional, vai aumentar 2, 4 casas. Então aqui, ó, vai aumentar, ó, 2, 4 casas.
Então vai ser 18.720 centímetros quadrados. Quantas cúpulas? X. É uma regra de 3. Ou então você pode verificar quantas desse cabe aqui, que é a mesma coisa. Se eu fizer produto dos meios igual ao dos extremos, 624x é igual a 18.720. 624 está multiplicando, vai passar dividindo. Quanto é 18.720 dividido por 624? Dá 30. Então, cabem, dá para se botar 30 cúpulas, e com isso a resposta é a letra B de Brasil. Seguiu? Simbora. Mais uma. Questão 5 de senhor Joaquim. O senhor Joaquim comprou um terreno em um loteamento numa praia do litoral sul de Pernambuco. E daí? E daí que o terreno tem a forma de um paralelogramo com uma base medindo 20 metros e altura medindo 15. Os pontos MN dividem a diagonal BD em 3 partes iguais. No triângulo CMN, ele vai cultivar flores. Qual a área que o senhor Joaquim destinou para esse cultivo em metros quadrados? Inclusive, eu lembrei que agora há pouco eu poderia ter resolvido lá a primeira questão de outra maneira. Esqueci de falar. Já depois dessa questão, eu posso voltar nela. O que é que nós temos? Como a base mede 20 e a altura 15, eu posso calcular esse paralelogramo todo. A área vai ser base vezes altura, ou seja, 300 metros quadrados. Quando o cara traça essa diagonal, ele divide o paralelogramo em 2 triângulos de mesma área. E absolutamente serão idênticos. Então, essa área aqui vai valer a metade de 300, vai valer 150. E embaixo também, 150. Fechado? Mas se eu pegar esse triângulo, então, embaixo 150 é isso aqui tudinho. Se eu redesenhar aqui, pessoal, o que é que nós temos? B, D, C, N, M. Então, se nós analisarmos aqui, a base de todos esses caras são iguais. E a altura dos 3 são iguais. Então, se os 3 triângulos têm numericamente a mesma base e a mesma altura, as áreas são numericamente iguais. Então, como essa área todinha mede 150, cada área dessa é 50. Então, a área do triângulo CMN, que era o que ele queria, que era que ele vai cultivar flores, vale 50. Com isso, a resposta, letra E de Enem. Fechou? Deixa eu só voltar lá na questão 1 para você ver um detalhe. Nós falamos da área desse paralelogramo, e uma outra maneira que a gente poderia fazer desse paralelogramo aqui, ó, é a seguinte. Aqui era 15, né? Aqui era 30 e esse ângulo é 60. Eu poderia dividir aqui em 2 triângulos. Poderia calcular a área desse triângulo aqui como lado vezes o seno do ângulo sobre 2. E como tenho 2 triângulos iguais a esse, então multiplicaria por 2. E com isso você acharia diretamente essa fórmula aqui, ó. Então, uma outra maneira de fazer esse paralelogramo que eu esqueci de comentar. Fechou? Voltei na questão 6. Nessa questão 6, existe um hábito, um erro muito comum, um hábito de erro muito comum aqui. Eu preciso que você tenha cuidado com isso para não cometer bobagens. O que é que ele diz? Tanto em construções civis quanto em obras artísticas, a busca pela semelhança é um recurso de harmonização e estética. A figura a seguir apresenta as dimensões de uma pintura criada com base nesse recurso, e nessa obra os 2 triângulos têm um ponto em comum.
e as respectivas bases opostas a esse vértice são paralelas entre si. Além disso, os demais lados desses polígonos estão contidos em duas retas concorrentes, sabendo que a área do triângulo inferior é igual a 600 centímetros quadrados, a área em centímetro quadrado do triângulo superior. Então, aqui você pode fazer de duas maneiras. Se você observar, claro, esse ângulo é congruente a esse, porque são opostos pelo vértice. Esse lado é paralelo a esse. Isso aqui é uma reta transversal. Esse ângulo do lado direito, esse ângulo do lado esquerdo. São ângulos alternos internos, então eu poderia dizer que eles seriam congruentes. Logo, esses dois triângulos são semelhantes. Como ele diz que a área desse triângulo de baixo vale 600 centímetros quadrados, a altura dele é 440, eu posso achar essa base. Porque a área de todo e qualquer triângulo seria base vezes a altura dividido por 2. Com isso, como eu sei a área, eu vou achar a base. 40 dividido por 2 deu 20. 20 está multiplicando, passou dividindo. 600 por 20 dá 30. Aí, o que é que eu tenho? Esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse. Então, o que é que nós temos? Essa altura é a metade dessa. Então, essa base é a metade dessa. Então, essa base aqui é 15. Então, a área desse triângulo de cima vai ser base vezes a altura sobre 2. Com isso, você vai ter área de 150 centímetros quadrados. Que é a resposta, letra A. A maioria das pessoas erram esse problema porque pensam da seguinte maneira. O que é que o cara faz? Deixa eu apagar aqui para ele ficar ligado e explicar tudinho. Primeiro, os caras precisam entender que as figuras são semelhantes e dá para se entender isso facilmente pelos ângulos, como nós vimos. Aí, o que é que muita gente diz? Ó, se essa altura é a metade dessa, desculpa, se essa altura é a metade dessa, então essa área é a metade dessa. Muita gente marca 300. Aí tá errado. Porque figuras semelhantes, razão entre áreas não é igual a razão entre lados ou alturas. Razão entre áreas é razão entre os lados ou razão entre as alturas ao quadrado. Então, se eu quisesse montar uma relação, seria assim, ó. A área do pequeno. Peraí que eu me perdi. Um minuto só. A área do pequeno estaria para a área do grande. Assim como a altura do pequeno estaria para a altura do grande. Mas isso aqui é ao quadrado. A área do pequeno é o que eu quero. A área do grande é 600. 20 sobre 40 dá 1/2. E quando eleva ao quadrado, dá 1/4. 600 dividindo vai para lá multiplicando. 600 vezes 1 dá 600. Divide por 4 dá 150. É uma outra maneira de você fazer. Que não pode esquecer é isso. Ó. Razão entre áreas é razão entre as alturas ou entre lados ao quadrado. Fechou? Então vamos seguir aí para ele continuar firme e forte. Pessoal, uma forma de você calcular áreas em geral, você pode generalizar, claro, mas, por exemplo, existem polígonos regulares que são conhecidos como triângulo equilátero e o quadrado, que a área do triângulo equilátero nós já vimos que pode ser calculado por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A gente já viu que a área do quadrado pode ser calculada por L ao quadrado. Mas se for um pentágono, se for um decágono, como a gente calcula a área? Então, existe uma generalização para calcular a área do polígono regular em geral. Uma dica inicial que eu poderia dar a você é a seguinte. Quando ele quiser a área de uma figura, e se você não souber a fórmula, uma dica importante para você é você tentar dividir em triângulos. Então, é isso que a gente vai fazer com os polígonos regulares. Então, se você quiser se guardar essa dica
de pegar a figura e dividir em triângulos é uma boa dica, mas caso contrário, se você não quisesse pegar essa dica, pessoal, você poderia simplesmente fazer o quê? Você poderia simplesmente pegar a figura e sair dividindo, calculando especificamente cada detalhe, que é o que nós iremos fazer agora, tá certo? Então imagina que eu estou pegando aqui um quadrado, eu estou pegando um pentágono, eu estou pegando um triângulo equilátero e assim vai. E o objetivo disso é de calcular dessas figuras. Às vezes dá uma distorçãozinha aqui, a gente vai ajustando, nem sempre consigo fazer uma coisa perfeita. O hexágono regular talvez seja uma coisa melhor. E essa relação é extremamente importante que ele vai fazendo aqui. Então vamos embora. Vamos tratar aqui essas imagens. A gente vai ver que é uma bobagem aqui. Se não saiu perfeito, dá para entender razoavelmente. Voltando. Então, imagina que eu tenho essa família de polígonos. Esse hexágono tá horrível, pelo amor de Deus. Poucas vezes eu fiz um hexágono tão feio. Deixa eu fazer uma coisa melhor, pessoal. Desculpem aí, mas tem hora que eu sofro. Pronto, agora acho que vai ser uma coisa mais razoável. Então, deixa eu pegar aqui. Eu acho que agora foi, viu, pessoal? Pronto, agora foi. Imagina que eu tenho um quadrado, um triângulo equilátero, um pentágono regular e um hexágono. E claro, quando o polígono é regular, existe uma distância que só serve para polígonos regulares, que é a distância do centro dele para o lado. Essa distância tem um nome, esse nome é chamado de apótema. Ok? Isso serve para qualquer polígono regular. Isso aqui é um apótema. A distância do centro para qualquer lado é sempre a mesma, é o apótema. Imagina que eu posso pegar desse apótema, do centro do apótema, no centro do polígono regular e ligar para cada vértice, subdividindo esse cara em vários triângulos. E se eu calcular desse triângulo azulzinho, se eu calcular desse triângulo e multiplicar por 3, eu acredito que você entende que vai dar a área desse triângulo inteiro. Então, a área desse triângulo seria a base vezes a altura sobre 2, área do triângulo azul, vezes 3, aí dá a área da figura inteira. Eu poderia fazer a mesma coisa com esse meu quadrado. Se você observar, se eu calcular a área desse triângulo aqui, eu posso multiplicar por 4. A área desse triângulo seria base vezes a altura sobre 2, vezes 4. Eu poderia fazer isso para qualquer figura. Então, para qualquer polígono regular, eu poderia subdividir a distância do centro para o lado, que era o apótema, ligar para os vértices, formando vários triângulos. Se eu pegar L mais L mais L mais L, dá 3 L's. E o que é 3 L's, pessoal? É o perímetro. Então, no lugar de 3 L's aqui, eu posso colocar o perímetro, que é simbolizado por 2P.
Então, se eu pego 2P e divido por 2, vai me dar P. Então, a área é P vezes A. Se eu pego L mais L mais L mais L mais L, dá 4 L's. Se eu pego 4 L's dividido por 2, também dá 2. 4 L's é 2P, dividido por 2 dá P vezes A. E eu poderia generalizar isso fazendo para qualquer polígono. E você vai ver que a área de todo e qualquer triângulo, polígono regular, desculpe, pode ser subdivididos em triângulos, em que a área vai ser P vezes A, onde P é a soma de das medidas de todos os lados dividido por 2, é o semiperímetro, e o A é o apótema. Isso vale para qualquer polígono regular. No hexágono regular eu também poderia fazer isso, mas particularmente eu prefiro, quando eu me deparo com o hexágono regular, tá feio pra caramba esse hexágono, hein? Traçar as diagonais que passam pelo centro. Aí você diz, por quê? Porque se você abrir o olho, você o divide em 6 triângulos. E cada triângulo desse é um triângulo de que tipo, pessoal? Equilátero. Então, a área do hexágono regular eu poderia calcular como P vezes A, claro. Ou então eu posso traçar suas diagonais, que passam pelo centro, e você o dividirá em 6 triângulos equiláteros. Eu prefiro particularmente, no hexágono regular, calcular desse jeito. Beleza? E quando você avança nessa parte de polígonos, é aquela história que eu disse, quando você pega, se você observar, à medida que você aumenta o número de lados, cada vez mais a figura se aproxima de um círculo. Então, se aumentasse a quantidade de lados indefinidamente, a gente ia gerar um círculo. É como se nós disséssemos que o círculo é um polígono regular onde a quantidade de lados tende ao infinito. Então, a sua área também seria PA. P é o semiperímetro, ou seja, o perímetro do círculo é o comprimento da circunferência, que seria 2πr. O semiperímetro é metade, πr. E A seria a distância do centro para o extremo, ou seja, seria o raio. Por isso que a área do círculo é dado por πr ao quadrado. É uma fórmula que você vai ter que memorizar. Fechado? Outra fórmula importante que a gente trabalha é quando o cara pega um círculo como esse e o cara quer uma fatia de pizza, que a gente já comentou sobre isso, que essa fatia de pizza é chamada de setor circular. Essa fatia azul, ó. Isso aqui é uma coisa chamada setor circular. E como a gente calcula a área desse setor? Depende de duas medidas. Depende do raio claro e desse ângulo central. Quando esse ângulo é conhecido facilmente, é só fazer uma proporção como nós fizemos. Por exemplo, quando esse ângulo era de 60 graus, num problema anterior, 60 graus é um sexto do círculo inteiro, é um sexto de 360, então essa fatia equivaleria a um sexto do círculo. Então, ao invés de você decorar a fórmula, minha opinião, pessoal, faz uma regra de 3. Como assim? Se o ângulo for de 360 graus, é porque é o círculo inteiro, πr quadrado. Se o ângulo for alfa, a área é A. E aqui você faz uma regra de 3. Produto dos meus igual dos extremos. Trezentos e sessenta multiplicando, passou dividindo. Aí você vai dizer, que mas no material não tem essa fórmula, porque o ângulo, ao invés de usar em graus, ele usou em radianos. Então, se eu tivesse feito essa fórmula em radianos, seria 2π radianos. Estaria associado a um círculo inteiro, e o ângulo alfa em radianos seria uma área A, área do setor. Que se nós fizéssemos o produto dos meus igual dos extremos, 2π multiplicando passaria dividindo, aí é da fórmula que tem no seu material aí, ó. Isso aqui seria exclusivamente a fórmula da área do setor circular, R quadrado alfa sobre 2. Ou seja, seria essa fórmula aqui, ó, da fatia de pizza. Aí você diz, e se eu quisesse o segmento circular? O segmento circular, o que é que difere? O segmento circular seria equivalente a pegar essa figura
E o segmento circular teria essa borda. Essa borda que é o segmento circular. Então, o que é que a galera faz para achar a área do segmento? A área do segmento vai ser a área do setor menos esse triângulo. A área do setor vai ser essa forma. R quadrado alfa sobre 2. Se o for dado em radianos. E a área do triângulo vai ser lado vezes lado. R vezes R dá R quadrado. Vezes o seno do ângulo sobre 2. E se eu colocar R sobre 2 em evidência, R ao quadrado sobre 2 vai ficar isso aqui, ó. Que é onde algumas pessoas querem decorar. Minha dica, perda de tempo decorar essa forma. Aqui, ó. É melhor você entender que o segmento é uma borda, é pegar a fatia e tirar o triângulo. Toda vez fazer isso. Não perde tempo com coisa que não é para perder. Só demonstrei por desencargo aí, porque tem gente que cobra, e ele vai liquidar essa parte aí. Exemplo 7 mais 1 do Enem e o exemplo 8 também. Simbora. O que é que ele diz? Pretendes comprar uma mesa capaz de acomodar 6 pessoas, de modo que assentadas em torno da mesa, cada pessoa dispõe de pelo menos 60 centímetros de espaço livre na borda do tampo da mesa, que deverá ter a menor área possível. Importante essa observação, menor área possível. Na loja visitada, mesas com tampo nas formas e diversas e dimensões especificadas nas diversas situações. E a primeira mesa é um hexágono regular com lado medindo 60. Claro que um hexágono regular com lado medindo 60, você consegue colocar 6 pessoas, porque cada uma fica numa borda dessa. Então eu preciso calcular a área desse hexágono, porque eu sei que cabem 6 pessoas. Então, como eu falei, o hexágono é um polígono regular, eu poderia calcular como semiperímetro vezes apótema, mas como eu falei, eu prefiro dividir em 6 triângulos equiláteros sempre. Então, a área da primeira mesa, que eu chamo de A1, 6 vezes a área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero, como nós falamos, é um resultado conhecido, L quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa aí é especificamente triângulo equilátero, tá certo? Onde esse L aqui, pessoal, vale quanto? Vale 60. Aqui você faz, ó, 60 ao quadrado, 3.600. 3.600 dividido por 4, 900. 900 vezes 6, 5.400. E se no lugar do raiz de 3 eu colocar 1,7, deixa eu escrever aqui porque muita gente se perde. 6 vezes L é 60 ao quadrado. 60 ao quadrado, 3.600. Dividido por 4 dá 900. 6 vezes 900, 5.400. E adotando raiz de 3 igual a 1,7, a área 1 vai dar 9.180 centímetros quadrados. A mesa 2 é um retângulo de 130 por 60 e a mesa 3 é um retângulo de 120 por 60. Se você analisar um pouquinho com calma, a mesa 2, a mesa 3 e a mesa 2, tanto quanto elas conseguem acoplar 6 pessoas. Mas como ele quer de menor área, vai ser a mesa 3 já de cara. Então não vou nem olhar para a mesa 2. Porque ele diz que aqui é um terreno, na verdade um terreno não, uma mesa de 60 por 120. Então vai dar uma pessoa aqui, outra aqui, mais 2 aqui que dá 4, mais 2 aqui 6. Então a área dessa mesa vai ser 60 vezes 120.
dá 7.200 centímetros quadrados, ou seja, a área 3 é menor que a área 1 e até agora a área 3 é a que satisfaz. Então, a mesa 2 também é maior do que essa, mas e também cabem 6 pessoas. Mas ao invés de eu colocar a mesa 2, eu vou colocar a mesa 3, por quê? Porque ele quer de menor área. A mesa 4, ela tá fora, porque é um quadrado de lado 60. Aí muita gente diz, Kenji, mas vai ser aquele que vai ter a menor área. Eu sei. Mas apesar de ser a figura que vai ter a menor área, ela não cabe 6 pessoas. Ela só vai caber, só caberá 4 pessoas, um em cada lado. Então não atende a base, que é caber 6. E a mesa 5, ele diz que é um triângulo equilátero de lado 120. Então, se eu pego um triângulo equilátero de lado 120, claramente eu acredito que para você que dá 2 pessoas aqui, em cada lado desse, 60 com 60, mais 2 aqui, vai dar 6 pessoas. A área do triângulo equilátero vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 120 ao quadrado é 120 vezes 120. 120 dividido por 4 dá 30. Por quê? Vê só. A discussão é entre essa área e essa. Se raiz de 3 fosse igual a 2, empataria, daria 7.200. Mas raiz de 3 é menor que 2, então essa área vai ser menor que 7.200. Então a figura de menor área é essa. Vai ser justamente uma figura de menor área que caberão 6 pessoas. Resposta, letra E de Enem. Já na questão 8, uma questão que muita gente se aperreou na época do Enem, não sei porquê. Ela foge um pouquinho do básico. Vamos falar sobre ela. Questão 8, ele diz assim: a figura mostra uma praça circular que contém um chafariz. Em seu centro e em seu entorno, um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos, ou seja, chafariz e a praça, concêntricos, têm o mesmo centro. O passeio terá seu piso revestido com ladrilho, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. O engenheiro fez a seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre os 2 pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB igual a 16. Então, isso aqui, ó, ele diz que vai colocar nesse passeio ladrilhos. Ele quer saber a área desse passeio, porque ele quer saber a quantidade de ladrilhos que ele precisa comprar para cobrir a área. Dispondo apenas dessa medida aqui, ó, de segmento tangente à circunferência menor, o engenheiro calculou corretamente a área do passeio em metro quadrado. E essa medida foi. Então, se ele quer desse passeio, pessoal, esse passeio aqui tem um nome bem conhecido. O pessoal chama por aí de coroa circular. Uma coroa circular. Tá? Que nada mais seria do que você pegar o círculo do grande. Seria pegar o círculo grande inteiro. E desse círculo grande, você pega e retirar quem, pessoal? O círculo pequeno. Se eu pego o círculo grande e tiro o pequeno, dessa coroa circular. Então, a área desejada era do círculo grande menos a área do círculo pequeno. A área do círculo grande vai ser πr² e do pequeno também, sendo que o raio claro não é o mesmo.
Então, o que é que a gente tem que lembrar? Do que a gente falou tanto aqui para vocês. O que é que a gente faz quando a gente tem um segmento tangente à circunferência? O primeiro momento é pegar do ponto de tangência e ligar ao centro. Isso aqui é o raio. Lembrando que esse raio forma quantos graus com esse segmento tangente? 90. Se nós observarmos daqui para cá, vale 16, perdão. E esse segmento tangente vai dividir em 2. Então, daqui para cá, mede quanto? Mede 8. E eu quero o raio do grande. A relação que existe entre R1 e 8, se você observar, esse triângulo aqui é retângulo. Como esse triângulo é retângulo, posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, R quadrado, Rzinho quadrado mais 8 quadrado. Então, eu posso fazer, no lugar do Rzão quadrado aqui, ó, colocar esse valor. Então, a área vai ser π. No lugar de Rzão quadrado, vou colocar esse valor. Menos πrzinho quadrado. Fazendo a distributiva, πr quadrado, mais π vezes 8 quadrado é π vezes 64, menos πr quadrado. πr quadrado com menos πr quadrado morreu. A área ficou 64π. É a área da coroa circular. Basicamente, é calcular a área do círculo grande e retirar o pequeno. 64π, letra dele dá. Muita gente se aperreia, mas não tem que se aperrear. É um problema clássico e saber como calcular. Essa questão 9 termina sendo um pouco mais difícil, porque quando foi montado, a gente pensou em já ver função quadrática. Então, quem não sabe função quadrática talvez tenha dificuldade maior nesse problema. Mas qualquer coisa não se aperreia quando chegar em função quadrática, vai ter uma facilidade a mais. Vamos embora? Um criador de coelhos quer construir um novo local para sua criação e ele deseja construir um coelheiro de forma retangular e de área máxima. Para isso, ele dispõe de 20 metros de tela e vai aproveitar também o muro do terreno conforme a figura abaixo. Nessas condições, qual a maior área desse coelheiro? Então, se fosse 20 metros de tela para colocar os 4 lados, aquele de área máxima seria quando se fosse um quadrado. Mas ele não vai colocar 4 lados, ele só vai usar 3 lados, porque ele vai usar o muro. Para que ele vai colocar a tela no muro? Ok? Então, o que é que nós iremos fazer? Presta atenção. Deixa eu apagar esse nome aqui. Fica melhor. Porque ele deixou bem claro que vai usar de tela. Então, se eu chamar esse lado aqui de x, aqui eu posso dizer que é x. Esse mais esse vai dar 20. Se aqui já tem x, aqui já tem x, já tem 2x. Então, quanto é que sobrou para cá? Sobrou 20 menos 2x. A área desse retângulo vai ser lado vezes lado. 20 menos 2x vezes x vai ficar 20x menos 2x quadrado. Ou seja, à medida que x varia, a área varia. A área está em função de x, é uma função de segundo grau. Se você lembrar uma função de segundo grau, em que a área faz papel de y. E se nós lembrarmos, uma função do segundo grau é dada nesse formato, em que é chamado coeficiente líder. O coeficiente líder aqui é quem? Menos 2. O B aqui é quem? É 20. E o C é o cara que não depende de variável. O cara que não depende de variável não aparece aí, é 0. O gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, se você lembrar. E a concavidade dessa parábola é voltada para baixo. Por quê? Porque o coeficiente líder é negativo. Então, o gráfico seria algo desse tipo. Para cada x, você obtém uma área.
a minha área máxima aqui em cima. Como a área faz papel de y, e ter esse y chamado y do vértice. Então, para calcular essa área máxima, é o y do vértice. Aí você teria que lembrar das fórmulas. Qual a forma do y do vértice? Alguém lembra? Menos delta sobre 4a. E o delta vai ser b quadrado menos 4ac. O b é 20, o a é menos 2 e o c é 0. Aqui desaparece. 20 ao quadrado dá 400. E o a é menos 2. Menos 400 dividido por menos 8 dá 50. Então, a área máxima desse terreno é de 50 metros quadrados, letra A de aprovado. Uma outra maneira que você poderia fazer é achar os vértices, ou melhor, os valores de x, o x do vértice. E o x do vértice você pode calcular pela forma menos b sobre 2a. Se eu achasse o x do vértice, que seria justamente o valor de x que atende essa área, então eu vou achar ali essa medida e, consequentemente, essa. E depois de achar as medidas, eu poderia calcular a área como lado vezes lado. Fechado? Vamos fazer mais um exemplo aqui para liquidar. Exemplo 10. E para que a gente possa finalizar, pessoal, o que é que a gente deve fazer? Ele deve acabar essa questão 10 e deixa eu dar uma dica a vocês. É muito comum a área ser um assunto de teoricamente simples, mas os problemas, cada exemplo é um exemplo distinto, então termina levando os alunos a se aperrear um pouquinho. É importante você depois tentar, se tiver dificuldade, refazer o que nós fizemos, os passos que nós demos para vocês, e depois tentar fazer os propostos, beleza? Questão 10, já que é um problema muito parecido a esse na prova. Um determinado evento foi apresentado em 3 momentos por 3 apresentadores diferentes, C1, C2 e C3. Ao final desse evento, os 3 apresentadores subiram ao palco para a realização do encerramento. Nessa fase final, foram utilizados 3 canhões refletores que projetaram luz de forma centralizada sobre cada um dos apresentadores, conforme indica a figura a seguir. Sabendo que a luz oriunda de cada um desses refletores projeta sobre o piso uma região circular de 1 metro de raio, e que a interseção dessas regiões determina a zona R e maior intensidade luminosa, que proporciona ao público uma melhor visualização do palco. Sabendo que a distância de quaisquer 2 apresentadores é de 1 metro, a área da zona R em metro quadrado é quanto? Então, em outras palavras, ele mostra aqui a imagem de 3 refletores iluminando a região, e os 3 iluminam ao mesmo tempo essa região, então essa região é a mais bem iluminada. Ele quer essa área. Geralmente a gente diz o quê? Que quando você tem círculos mais do que um, a primeira atitude a ser tomada é ligar os centros. Quando eu ligo os centros, já de cara eu gero uma figura conhecida. Essa figura conhecida é um triângulo. Como aqui é centro e aqui é centro, essa medida aqui é o raio. Raio, raio. Então esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Ele diz que a distância entre eles, de todos eles é de 1 metro. Esse é um triângulo equilátero e cada ângulo desse é de 60 graus. Claro. Se ele quer a área dessa região iluminada, que eu poderia dizer que é um triângulo curvilíneo, eu poderia calcular a área desse triângulo equilátero primeiro. E depois que calcular a área desse triângulo equilátero, pessoal, eu posso calcular também a área de quem, pessoal? A área dessas 3 bordinhas. Quais bordas? Essas 3 bordas douradas. Então vai ser a área do triângulo azul, mais 3 bordas. Dessas bordas são chamadas de segmentos circulares. Beleza? Então, a área aqui, a área do triângulo, mais 3 vezes a área do segmento. A área do triângulo era do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área do segmento circular, eu poderia fazer o seguinte, ó.
Eu poderia colocar, então até mesmo repetir a área do triângulo. Não, vou deixar assim. Área do segmento circular. Para achar esse segmento circular, essa borda dourada, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos imaginar que seria equivalente a calcular essa fatia de pizza. E depois que eu pegar essa fatia de pizza, eu tiro o triângulo. Que vai me dar a borda. Então vai ser a área da fatia de pizza, a área do setor, menos a área do triângulo. A área do triângulo é o mesmo, né? E a área do setor? Esse setor circular, pessoal, é um setor circular de 60 graus. Para você usar aquelas fórmulas lá que o pessoal usa de segmento de setor, vão ter que ser em radianos. Ao invés de ficar decorando fórmula, pensa comigo. 60 graus equivale a que fração do giro completo, pessoal? Não, sexto. Então, a área desse setor vai ser um sexto do círculo completo. Um sexto do giro completo. Um sexto desse giro. Então, se vai ser um sexto disso, é um sexto do círculo. Um sexto do círculo. E a área do triângulo é essa aqui. Aqui você calcula 1 ao quadrado dá 1, vezes a raiz de 3 dá raiz de 3, dá raiz de 3 sobre 4. 3 vezes 1 sexto, dá 3 sextos. A área do círculo, π raio ao quadrado. Mais com menos dá menos. 1 ao quadrado deu 1, vezes a raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes 3 sobre 4. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Raiz de 3 sobre 4 com menos 3 raiz de 3 sobre 4. Isso aqui vai me dar menos 2 raiz de 3 sobre 4. Quando o denominador é o mesmo, eu repito o denominador e para em cima. 1 raiz de 3 menos 3 raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3. E aqui eu posso simplificar 3 com 6, dá 1 meio de π. Mais uma vez eu posso simplificar. 1 meio de π é π sobre 2. E se eu simplificar aqui por 2, raiz de 3 sobre 2. Com isso, a resposta vai ser π sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2. Letra D de dado. Então, tem círculos, primeira atitude, ligar os centros. Então, se eu não consigo identificar essa figura conhecida, você sai formando figuras e retirando partes que você conhece, então você vai enxergar aí. É importante ficar atento aos cacoetes geométricos. O que é isso? Qual é o primeiro procedimento quando a gente se depara com uma figura dessa? O que é que eu vou fazer? Às vezes a gente não executa dessa maneira e termina se aperreando. Importante ter uma paciência com áreas, que é um assunto extremamente importante e você precisa dar uma atenção a ele. Beleza? Voltamos em agosto. Fique com Deus e vamos nessa.